Bem longe de todo o caos que se passava na vida do nosso protagonista, numa pequena ilha, dentro de uma masmorra, era possível ouvir alguns sons de picareta. Então vemos que Pixwords estava a todo vapor minerando para que pudesse levar o máximo possível de recursos para a pátria. Ele sabia que dentro daquela mina não tinha tantos recursos preciosos assim. Entretanto, ela ficava perto da fortaleza, então, de qualquer forma, mesmo que fosse uma mina abandonada, os itens que ele conseguisse ali seriam bons o suficiente. Aquele era o único lugar onde eles poderiam responder rapidamente em caso de emergência. Embora eles tivessem um momento de muita tensão por causa da possível invasão iminente dos seus inimigos, ele estava extremamente emocionado apenas pelo fato de estar minerando. A sua sensação de fazer algo simples era de extremo prazer. Ele foi informado através de janelas que seus status de perseverança haviam aumentado em 1, mas não parava por aí. A sua resistência também tinha aumentado em 1 ponto. Como se não bastasse, o nível de habilidade de mineração intermediária havia aumentado para 3. Para sua surpresa, ele acabou atacando alguma coisa que gerou uma resposta explosiva reversa, deixando Pixwold bem surpreso com aquilo. Ele sentiu que podia ouvir algo além daquela parede e se perguntava, afinal, o que poderia ser? Ao ver mais de perto, ele percebeu que onde tinha causado aquela explosão, tinha criado uma rachadura e parecia algo extremamente brilhoso. Por causa disso, ele se perguntava se teria descoberto algum tipo de masmorra secreta, pois aquilo seria incrível. Há uma recompensa de descoberta e ele poderia utilizar os monstros lá de dentro para acabar com o inimigo. Pelo fato de ele já estar em uma masmorra, a opção de descobrir uma segunda masmorra dentro dela é algo bem extraordinário, nos lembrando do anime Solo Leveling. De qualquer forma, ele sabia que tinha que resistir ao máximo naquela ilha pelo bem da Guilda Vergiarid. Com essa situação em mente, ele elevou a sua aura e se preparava para lançar um poderoso ataque com a sua picareta lendária. Eu com certeza irei conseguir atravessar essa parede, principalmente porque ela foi feita por Grid. Ele a confiou a mim e posso facilmente quebrar essa parede de rocha grossa. Finalmente, ele utiliza a habilidade Saque da Espada, combando, com a segunda habilidade, Presa. Para a surpresa de todos nós, assim que a sua picareta atinge o alvo, ao invés de acertar todas aquelas pedras e destruí-las, ele acabou encontrando e acertando a cabeça do soldado que nós vimos no episódio passado. Nenhum dos dois podia acreditar no que estava acontecendo. Por parte do soldado, aquilo ali estava sendo uma invasão secreta planejada minuciosamente, por uma entrada que ninguém deveria saber que existia ali. Já por parte de Pixwold, ele esperava que aquela região nova o levasse a encontrar novos tesouros e monstros para que assim pudesse subir de nível ou pelo menos usá-los para atacar os seus inimigos. O soldado ficou de queixo caído ao ver aquele cara ali aleatoriamente. Por que diabos tem um minerador nessa hora aqui? Vou morrer para a picareta de um minerador logo depois de sair do armário? Galera, juro a vocês que a tradução foi essa. Obviamente foi uma tradução literal, mas eu não podia deixar de trazer dessa forma, porque, como vocês bem sabem, aqui no Brasil o sair do armário tem seu duplo sentido. Espera, por que esse cara está minerando rochas em uma zona de guerra? O soldado que virou um guardinha de praça estava completamente indignado por todo o seu processo até ali acabar desse jeito tão idiota. Droga, essa era uma oportunidade perfeita para ganhar muito mérito e assim, finalmente ganhar a minha devida promoção. Eu, que era para ser o pilar do reino de Eternal, estou morrendo de uma forma vergonhosa. Com esses dizeres, o soldado finalmente foi de arrasta para cima. Os outros infiltrados que estavam surgindo do buraco não podiam acreditar que um minerador aleatório havia derrotado o grande soldado Ace de uma forma tão besta assim, até porque ele era um soldado de nível 250 e havia perdido por apenas um golpe de uma picareta. Pixwords não podia deixar aquelas palavras baratas, ele apenas disse que não esperava tropeçar com aqueles ratos, mas até que ele estava impressionado com o poder que eles tinham. Nos informaram que a picareta de Grid era de grau único acima do lendário. Os requisitos para utilizar aquela arma eram habilidade em mineração ou agricultura, além disso, ter uma maestria avançada de espada nível 1 e força de no mínimo 1200. O ataque daquela arma era de 233 e a velocidade de mineração era aumentada em pelo menos 20%. Além disso, o poder de ataque perfurante tinha um aumento de 10%.
E como se tudo isso não bastasse, ela tinha uma habilidade de mudança de estado. Enquanto nos era dito isso através de janelas do próprio sistema do jogo, Pixwold alterava significativamente a sua arma, como se tivesse apertado em algum botão e ela tivesse começado a se transformar em outra coisa. Parece uma picareta comum, mas pode ter lâmina dupla com metade do cabo sendo uma espada, pensava ele. Ela possui um alto poder de ataque e é capaz de utilizar poderosas técnicas, como a habilidade técnica de saque de espada. Enquanto refletia sobre a sua arma, ele desempenhava uma espada que emanava uma luz extremamente forte. Ele utiliza a habilidade saque da espada, aniquilação. Nos é informado que naquele dia as forças especiais de elite do Comando Naval de Eternal, com histórico ilustre, foram exterminadas de uma única vez pela picareta que era empunhada por um simples e singelo minerador. Nos é mostrada uma gigantesca explosão saindo da masmorra, e logo depois podemos ver a imagem de Pixwold segurando a sua espada após ter emanado um poderoso golpe. Ele havia subido de nível, além disso, ele também havia neutralizado a operação secreta da Marinha de Eternal. Um sinalizador foi encontrado no cadáver do inimigo. Ele pode ser usado para enganar o inimigo. Ele previu os eventos de hoje e até transformou a picareta em uma arma? Bem, como é esperado do grande deus Grid. Na sequência, nos é mostrado que Grid apenas odiava a aparência daquela picareta e ele queria transformar tudo o que utilizava em uma espada, por isso, aquela picareta era especial e podia se transformar em uma espada curta. Enquanto segurava sua arma, ele pensava, agora que chegou a esse ponto, vou apostar a minha vida para resistir aos ataques do inimigo. Irei continuar com a minha vontade inabalável, irei continuar por todos vocês da Overgiared. Nós somos teletransportados, neste momento, para um local longe dali, mais precisamente no castelo de Patrian. Diversas habilidades estavam sendo utilizadas contra o castelo. Jogadores de todos os 4 cantos do mundo estavam ali fazendo a sua ofensiva contra os tais renegados. Só faltou chamar o grupo de Akatsuki. Tobias não podia acreditar na quantidade de pessoas que haviam se juntado à missão de Eternal. Sua ordem era de suprimir os traidores a todo custo. Além disso, caso eles conseguissem matar Grid ou então o clã Overgiared, também receberiam premiações. Como se não bastasse, a missão ia muito além. Eles tinham a obrigação de ocupar Byron, Heidan e Patrian, além de aprisionar toda a família de Grid. Todo mundo deve ter recebido essa missão como parte de Eternal, mas as recompensas que o Eternal está oferecendo são enormes. As 10.000 tropas do reino estão aproximadamente no nível 160, mas os milhares de jogadores, incluindo os top rankers, estão aqui. Afinal, o que é que nós devemos fazer? Instantaneamente, Jishuka responde, o que você quer dizer com o que é que nós precisamos fazer? Mostraremos misericórdia para aqueles que mostraram suas presas para nós? Sejam 10.000 ou 10 milhões, iremos eliminar todos eles. Ao final de sua fala, ela utilizou uma poderosa rajada de flechas, dizimando diversos soldados que estavam no campo, assim como vários players. Era possível ouvir os seus gritos de lamentação, não tem para onde corrermos, vamos todos morrer. Esse poder de fogo é insano. Dizem que a Arqueira das Chamas, Carnezinha, é o personagem defensivo de cerco definitivo, mas como podemos superá-la assim? Em cima da parede do castelo estavam Jishuka, Tobias e o Careca, sendo que este último estava vangloriando a sua arqueira, dizendo quanto ela era poderosa e incrível. Já ela, por sua vez, estava lamentando o fato do seu arco não ser poderoso o suficiente para que ela pudesse demonstrar totalmente as suas habilidades, até porque ela não tinha mudado de arma, mesmo tendo ganho 22 níveis, e isso limitava muito seu poder de ataque. Com o destino da Guilda Overgiared em jogo, a pressão que o Reino de Eternal aplicará apenas crescerá. Eu preciso urgentemente de mais poder. Mais uma vez somos transportados para outro local. Dessa vez, estamos dentro de Heidan, onde Fakir parecia estar indo de encontro com a princesa e o mini-grid. Como sempre, Lawel estava pensativo na ponte. Mais uma vez o Marquês da Fronteira, Stein, não me deu nenhuma resposta. Nós chegamos ao ponto de capturar Patrian para ligar as linhas de suprimento entre Northern e Heidan. No entanto, ele permanece em silêncio, mesmo com um pedido de Heidan, onde Lady Irene reside durante este momento crítico.
Ele deve saber que o sucesso de Grid está diretamente ligado à segurança de sua filha. Apesar da guerra, o interior do castelo de Reidan permanece pacífico, pelo menos por enquanto. Fakir disse que sempre ficaria de vigilância, então não há necessidade de se preocupar com danos à família. Como esperado do confidente de Eternal, ele é extremamente cauteloso ao arrastar o povo do norte para a guerra. Vamos conferir a classificação dos nossos concorrentes enquanto estamos aqui. Este até que é um personagem louvável, mas com esse tipo de ingenuidade, ele não será atribuído a uma posição-chave no reino que estamos criando para Grid, então ele acaba se engasgando com o que vê. Como que Grid está no nível 325? A tabela estava descrita dessa forma: em sétimo lugar estava o jogador Filogos, em oitavo, Super Jimmy, em nono se encontrava o nosso prota, já em décimo, um cara chamado Shopmotion, 11 era o Anils e em último Travis. Lawel continuava incrédulo por ele estar em nono lugar na tabela geral. Além disso, ele estava no nível 323, há apenas 3 horas. Como é que ele tinha ganho 2 níveis de uma forma tão repentina? Nesse ritmo, ele irá retornar muito antes que o previsto. Eu tinha certeza de que ele se assentaria no trono ao voltar, mas agora estou ficando para trás. Meu Deus, o que diabos ele está fazendo no continente oriental? Nesse ritmo, ele será acusado de abuso de algum tipo de erro no sistema mais uma vez. Sem mais nem menos, ele acaba soltando a sua batata de arco-íris de onde ele estava. Abaixo dele estava o pequeno Grid. Irene ficou com receio daquela situação, tentando chamar a atenção do seu filho, mas, com certeza, quem mais se assustou com aquilo foi Fakir, ao perceber que uma batata estava caindo logo em cima do príncipe. Ele não podia acreditar que aquilo iria acontecer por ele ter desviado o olhar por apenas alguns segundos. Obviamente, quem pensava isso xingava Lawel, perguntando aonde diabos estava o foco dele. Nesse momento, o garoto tira uma pequena faca do seu bolso e acaba pegando a batata com ela, ficando feliz da vida com o alimento que estava caindo na sua cabeça. Aquela imagem tranquilizou Fakir, mas pela cara de Irene, ela já esperava que o seu filho fosse capaz daquilo. Fakir finalmente percebeu que eles não precisavam de tanta proteção assim. Provavelmente não há ninguém tão inútil quanto eu como guarda-costas. Mesmo que Reidan caia, esses dois ficarão bem, sem sombra de dúvidas, pensou o assassino. De certa forma, ele se tranquiliza ao ver aquela imagem. Era muito gratificante ver uma mãe impressionada com os feitos incríveis do seu pequeno filho. Dessa vez, nós somos jogados para o outro lado do jogo, mais especificamente, para o continente oriental. Caça ao Demônio Fantasma de Ferro 1, missão de nível S, concluída. Você adquiriu com sucesso 5 fios de prata. Outra janela apareceu informando que uma nova missão havia sido gerada. Era uma continuação da anterior, Caça ao Demônio Fantasma de Ferro. Como sua anterior, aquela missão ordenava que ele eliminasse os demônios fantasmas de ferro que tanto aterrorizavam Pangeia. A condição para a conclusão da missão era de eliminar 20 demônios fantasmas de ferro, e a sua recompensa seria igual à anterior, ganharia mais 5 fios de prata. A taxa de obtenção de fio de prata e o número de demônios fantasmas de ferro que aparecem são baixas pra caramba. Eu só saí para comer, mas se eu não tivesse tido sorte, isso poderia levar pelo menos 2 dias, pensava o prota enquanto passava a mão na sua barriga, mais seca que o verão que tá tendo aqui no Nordeste. O Lorde e o seu amigo White ficaram muito felizes ao ver que o protagonista estava são e salvo. Saindo com tanta saúde assim, não me diga que você derrotou os demônios fantasmas de ferro? Sua feliz da vida disse que aquilo não era tudo, ele havia também punido Arubi, que estava escondido na masmorra. Ansiokbon ficou pasmo ao ouvir que Arubi ainda estava vivo e principalmente dentro da masmorra. Se isso for verdade, você trouxe grande salvação para Pangeia. Mas espere, este não é o momento para isso. Você deve estar exausto, deixe-nos servi-lo, preparamos as melhores delícias de Pangeia exclusivamente para você. Aquilo caiu como ouro no ouvido de Grid, até porque ele não podia acreditar que finalmente iria comer uma comida deliciosa. Uma janela apareceu informando que a afinidade do Lorde havia chegado em níveis altíssimos. Agora, o nosso protagonista tinha acesso à hospedagem com fontes termais que eram ótimas para a recuperação de sua energia.
Você pode usar todas as instalações do Castelo de Pangaea gratuitamente e fazer refeições lá sempre que você quiser. Por algum motivo esquisito, ele disse que as melhores delícias simplesmente faziam ele vomitar, provavelmente estava lembrando da comida do velho Ethan e de suas comidas maravilhosas. Ele se lembrou que, por mais que quisesse comer comidas boas, não poderia. Ele precisava continuar comendo lixo para aumentar os seus atributos. Por sua vez, não estava entendendo aquela tristeza, pois qualquer um em sua situação estaria comemorando. Podemos ver a praça principal da cidade de Pangaea. Até que para aquele dia típico, a cidade estava bem movimentada, principalmente o centro. Grid se lamentava que perder uma recompensa de sorte bem diante dos seus olhos realmente os deixava sem fôlego. Além disso, pensar em comer aqueles pratos questionáveis só piorava sua situação. Depois de todo esse caos, tudo o que ele conseguiu foi apenas uma marca e um anel. De qualquer forma, a sua sorte era péssima. Afinal, que tipo de lunático transforma o guia que daria missões extremamente importantes em pó? Acho que posso me consolar pensando que é uma recompensa de um NPC nomeado, mas provavelmente é apenas saques que não irão recompensar o que eu deixei de ganhar com a missão cancelada. Depois de tanto reclamar, ele utiliza sua habilidade avaliação no anel que recebeu e também na marca. Aquela era uma marca desconhecida e o seu propósito também era desconhecido. Devido ao alto nível daquela habilidade, ele havia descoberto a função oculta do item. A marca da evolução era de grau único. Aquela era uma marca desenvolvida pela instalação de alquimia de Van Gogh. Quando anexada ao corpo, ela aumenta um atributo entre força, resistência, agilidade ou inteligência em 200 pontos. Ao ver aquilo, nosso protagonista ficou em êxtase. Ele não podia acreditar que apenas aquele item iria aumentar um dos seus atributos em 200 pontos apenas por usá-lo. Aquilo era loucura, mas ao mesmo tempo era incrível. Pensar que a alquimia poderia criar isso é muito interessante. Preciso correr o mais rápido possível para falar com o Rabbit e assim descobrir se é possível fazer isso também em Raiden. Isso é muito bom, estou me sentindo muito sortudo. O anel deve ser incrível também. Anel de Arubi, grau único. Aquele anel foi criado por Arubi após inúmeros experimentos para usar as técnicas dos demônios fantasmas de ferro. Quando usado, ele permite que o usuário torça e use até 5 fios de prata. Aquela descrição deixou Grid chateado. Ele declarou que aquele item era um fracasso, até porque 5 fios para alguém que já conseguia lidar com 10 era algo insignificante. Raciocinando um pouco melhor, ele percebeu que tinha algo a mais do que isso. Espere, realmente concordo que para mim, aqueles 5 fios extras a mais até podem ser lixos, mas fios de prata ainda são ótimos itens. O poder de ataque mínimo é de apenas 100, mas o limite superior é aleatório e permite um controle extremamente versátil. Se tem alguém que pode aproveitar ao máximo essa vantagem, esse alguém são os esqueletos Overgeared. Ao contrário dos esqueletos normais, estes esqueletos podem equipar itens, sua falta de destreza não importará se eles usarem este anel. Isso é perfeito mesmo. Só usar os fios prateados para controle será algo bem incrível. Não importa quem seja o inimigo, ele será completamente obliterado. Gritando em alto e bom tom, ele disse, certo, vamos ativar a marca agora mesmo. Uma janela apareceu informando que a marca da evolução agora estava fixada em Grid. Agilidade para combinar com força ou inteligência para aprender a magia de Brown, qualquer um desses será ótimo, pensou o prota. Resistência para aumentar a sobrevivência e melhorar o encantamento da escuridão também não é tão ruim, desde que não seja a força que já está transbordando. Qualquer uma das outras 3 atribuições vai servir para mim. Afinal, são 75% de chances de vir aquele atributo que eu estou esperando na roleta da sorte. Como nós sabemos, o atributo de sorte do nosso protagonista não é lá dos mais funcionais, então, obviamente, a sorte que ele possuía iria dar um jeito dele sempre se ferrar em suas escolhas baseadas em sorte. Como esperado, ele acabou ganhando um aumento de 200 pontos em força, deixando o Grid completamente transtornado pelo fato de 25% das suas chances de darem errado acabou dando errado. Droga, eu trabalhei muito para equilibrar a agilidade e agora a diferença apenas aumentou absurdamente. Seria melhor se aumentasse essa inteligência. Não acredito no que aconteceu.
Seria possível eu rolar essa roleta russa mais uma vez? Olhando para o menu, ele percebeu que, sim, era possível repetir. A marca da evolução havia caído no atributo força, então, ela teve um aumento de 200 pontos, porém, era possível tentar mudar o atributo que ele havia ganho os pontos extras. Entretanto, para isso ser possível, ele teria que perder permanentemente 5 pontos de um atributo aleatório. Ele ficou perplexo com aquilo. Grid não podia acreditar que teria que perder 5 pontos de atributos por apenas uma aposta. Aquela penalidade era extremamente alta. Ele falou que valeria a pena caso começasse, pelo menos, 5 pratos de Ita, já iria balancear a perda. O que é que eu faço? Eu devo apenas me contentar com os 200 pontos de força, já que o poder de ataque bruto aumenta de qualquer forma? Ou então eu devo arriscar 5 pontos de estatística e girar novamente? Não sei se vocês lembram na época, quando ele ainda era pobre e estava tentando colocar a sua adaga mais 6. Porém, quando conseguiu isso com certa facilidade, ele acabou gastando muito mais dinheiro porque foi ganancioso e tentou deixá-la mais 9. Aqui, mais uma vez, a sua ganância iria acabar com ele? Vamos descobrir. Ele refletia que tinha muitas estatísticas distribuídas e vários desses pontos não eram tão necessários assim. Por exemplo, a habilidade Equilíbrio, que reduz a probabilidade de status anormal, ou o poder demônio que leva ao inferno, ele definitivamente tinha muitas estatísticas desnecessárias. Usar 5 pontos de atributos que eu não utilizo como fichas de roleta vale totalmente a pena. 75% de chance? Aí vamos nós! Neste momento, a marca começou a ser reconfigurada no corpo do nosso prota e, finalmente, nos foi revelado que o atributo que havia perdido 5 pontos era justamente o de sorte. Sendo bem sincero com vocês, alguém me explica para que diabos serve esse atributo? Mesmo com ele, o prota continua sem sorte e se ferrando episódio atrás de episódio. Como muita desgraça para pobre é pouco, o atributo que ele havia conseguido ganhar 200 pontos era justamente força, mais uma vez. Para vocês terem ideia do azar dele, a probabilidade de cair força 2 vezes é de 6,25%, mas para piorar, vir 3 vezes força, a probabilidade cai para míseros 1,5%. Obviamente, Grid não estava feliz com aquilo, além de ter vindo sorte como atributo, ele estaria perdendo mais uma vez força. Ele esbravejava para que devolvessem a sua sorte. De todas as estatísticas, por que isso levou a minha sorte, aquilo mais precioso que eu nem sinto que tenho? Tudo bem, vamos ver quem ganha isso. Vou girar mais uma vez. Novamente, foi feita a reconfiguração da marca da evolução. Mais uma vez, 5 pontos do atributo sorte haviam sido consumidos, porém, dessa vez, a sua estamina havia aumentado em 200 pontos. Tentando se enganar de que perder 5 pontos de sorte era algo bom, Grid se imaginava em um local lindo, florido, como se tudo tivesse saído de acordo com o planejado. Pelo menos a resistência aumenta a minha saúde e a minha defesa e com isso deve pelo menos ajudar com a minha habilidade de escuridão. Vamos parar por enquanto. Mesmo que eu quisesse continuar, tenho muito medo de continuar me ferrando. Mais tarde naquele dia, podemos ver um vulto em pé em frente a uma janela esperando os seus clientes. Não sei dizer se ele, por acaso, sofre de Alzheimer, mas ele falou o seguinte: eu ouvi falar de você, você era um ferreiro, certo? Fiquei muito feliz em saber que você ganhou a competição. Como disse a vocês, essa parte aqui não faz muito sentido, já que Ita até mandou o nosso protagonista em missões, inclusive para adquirir a sua tão famosa frigideira. Grid refletia que não esperava que ele tinha ficado tão feliz por ele. De qualquer forma, ele estava exausto, mas isso o havia animado. Bem, mesmo que a comida não tenha um gosto bom, o coração de um cozinheiro que alimenta outros e de alguém que comemora pela conquista dos outros não é tão diferente, de certa forma, isso me aquece. Ethan se virou para Grid mostrando uma faixa que tinha criado. Nela estava escrito que ali era o restaurante onde o campeão da taça Ansiocon comia todo santo dia. Ele disse ao nosso prota que finalmente podia sentir que agora alguns clientes iriam vir, principalmente com aquele banner feito à mão, que era muito chamativo. Porra, então é por isso que esse cara estava tão feliz?
Ele por acaso está tentando atrair mais clientes para acabar me matando de trabalho, refletiu Grid, mas ele não podia reclamar muito, já que era tão ganancioso quanto. Enquanto colocava o chá de dente de leão em cima da mesa, ela dizia para Grid que não seria preciso pagar, já que o chá seria por conta da casa. É o meu dinheiro para o jantar, mas as comemorações sempre valem a pena. O protagonista ficou maravilhado ao ouvir aquilo. Você provavelmente tem muitas bocas para alimentar, mas está se esforçando demais para comemorar comigo. Seu cuidado desajeitado, mas meticuloso, deve ser a tábua de salvação desta casa. Como quem não quer nada, ela vira para Grid e fala que, a propósito, o seu braço estava um tanto quanto rígido, ela aceitaria de bom grado uma massagem. Enquanto perdia o brilho da cara, ele pensava que tudo ali era horrível, e isso não era nem exagero. Começava na comida e ia até a equipe que trabalhava ali. Galera, eu achei esse episódio um tanto quanto interessante e por isso acabei trazendo ele mais cedo do que os demais. Geralmente, eu espero sair vários capítulos para fazer um aglomerado deles e assim trazer um conteúdo maior para vocês. Mas deixem nos comentários o que é que vocês acharam disso, de trazer um novo episódio mais rápido, mesmo que ele seja mais curto. Vocês preferem que eu acumule mais capítulos ou que eu traga sempre que sair um capítulo novo? Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros, estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes que não posso deixar visíveis para todos, pois o YouTube derrubará eles. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.